Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos hoje falar sobre dois conceitos da filosofia: a ética e a moral. A ética, éticos, vem do grego, né? E ela estuda os modos e costumes e as condutas da moral. A moral, moros, vem do latim. Então, a moral é como as pessoas se comportam, como elas são aceitas na sociedade. Vamos falar de um exemplo de moral que era completamente aceitável no tempo antigo. Por exemplo, o incesto. O incesto era moralmente aceito. Você vê isso na Bíblia, né? No relato onde as filhas de Ló, elas não têm homens ali para poderem ter relação sexual e poder manter a sua descendência. O que elas fazem? Embebedam o pai e têm relações sexuais. Na antiguidade, essa moral era aceita. Com o passar do tempo, da evolução, do conhecimento, das ciências, dos direitos humanos e sociais, se fez uma reflexão ética que era uma coisa completamente abominável, a questão do incesto, certo? E se a gente for olhar no tempo recente, do século passado, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, se incutiu na cabeça do povo alemão e do povo europeu de forma geral que o atraso da sociedade, o atraso da Alemanha, da pobreza, tem a ver com os judeus, né? Os judeus tinham trazido todas as desgraças para a Alemanha. Então se criou a moral que eles eram uma raça inferior, que eles deveriam morrer, que eles deveriam ir para os campos de concentração. E foi o que aconteceu na Segunda Guerra. Além de judeus, outras minorias também iam contra a moral do pensamento nazista da época. Por exemplo, gays, ciganos, comunistas, socialistas também foram parar nos fornos crematórios nazistas. Porque se tem essa noção que eles eram um atraso para a sociedade da época, era o tipo de moral, e era o que eles, a ética que eles refletiam era isso. Mas se fez uma reflexão, se viu as atrocidades da guerra, todo mundo perde, todos perderam, né? Com uma guerra, eticamente falando, ninguém ganha, todo mundo perde, certo? Quem está no meio do conflito, muita gente morre. Então se refletiu que aquilo, que a própria guerra em si é completamente imoral, né? E se refletiu que a questão dos campos de concentração, aquele tipo de morte, que usou também a ciência, né? Houve também uma reflexão em torno, que caminho, olha só que caminho ético estava indo a ciência, porque foi feito muitas experiências, né, nos campos de concentração nazistas, que deu um certo assim, avanço à ciência, mas a que ponto, né? Por isso que estudar a questão da ética, apesar que somos um curso de licenciatura em computação, curso de exatas, mas todas as profissões têm a questão da ética, tem que se refletir, né? Será que essa moral, essa conduta, ela está correta? Ela está certa para mim como profissional? E a moral é uma coisa volátil, né? O que é certo hoje, amanhã pode não ser. A escravidão era moralmente aceita aqui no Brasil, em outros países. Hoje é uma coisa abominável. E com isso termina a nossa aula dizendo que a nossa evolução como pessoas é questionar se o que é ético, o que é moral em determinada sociedade, na nossa, realmente é ético e é correto. Obrigada.